Vamos agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estudar e refletir. Que os amigos espirituais possam ir em cada lar, levando boas energias de saúde e tranquilidade. Graças a Deus. Agora, vamos assistir um vídeo e depois a gente volta para conversar, tá bom? Algo mais. Um crente sincero na bondade do céu, desejando aprender como colaborar na construção do reino de Deus, pediu certo dia ao Senhor a graça de compreender os propósitos divinos e saiu para o campo. De início, encontrou-se com o vento que cantava, e o vento lhe disse: Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos. Mas eu gosto também de cantar, embalando os doentes e as criancinhas. Em seguida, o devoto surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume, e a flor lhe contou: Minha missão é preparar o fruto. Entretanto, produzo também o aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Logo após, o homem estacou ao pé de grande árvore, que protegia um poço d'água, cheio de rãs, e a árvore lhe falou: Confiou-me o Senhor a tarefa de auxiliar o homem. Contudo, creio que devo amparar igualmente as fontes, os pássaros e os animais. O visitante fixou os feios batráquios e fez um gesto de repulsa, mas a árvore continuou: Estas rãs são boas amigas. Hoje eu posso ajudá-las, mas depois serei ajudada por elas, na defesa de minhas próprias raízes contra os vermes da destruição e da morte. O devoto compreendeu o ensinamento e seguiu adiante, atingindo uma grande cerâmica. Acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse: Meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas obedeço ao oleiro e procuro ajudar na residência do homem, dando forma a tijolos, telhas e vasos. Então, o devoto regressou ao lar e compreendeu que para servir na edificação do reino de Deus, é preciso ajudar aos outros, sempre mais, e realizar cada dia algo mais do que seja justo fazer. Oi, galerinha! Meu nome é Olívia, sou evangelizadora do GEAL, Grupo de Estudo Espírita André Luiz. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o objetivo da nossa existência, o nosso propósito, a nossa intenção. Então, vamos falar agora da história? A história começou com um homenzinho reparando a natureza, que ele queria saber o propósito da vida. Primeira coisa que ele viu, ele reparou o vento, e no vento ele viu que ele espalha as sementes pelo ar, a missão dele. E o vento também parece que canta para a gente, ninando. E ele reparou a flor que prepara o fruto. Esse fruto aqui, ó, é o maracujá. Olha a flor que linda, a flor do maracujá. E a flor também, ela tem a missão de perfumar o ambiente onde ela se encontra. Depois, nós vimos na história a missão da árvore. A missão da árvore, que é de oferecer o oxigênio para a gente, de nos dar a sombra. Vimos também
a missão do barro que transforma o solo firme, né? Ele molda o tijolo, a telha para a nossa moradia. Ele também molda os vasos. Olha que coisa mais linda! E aí, um homenzinho ficou reparando que todos esses elementos da natureza tinham uma missão. E a gente fica agora refletindo. Se os elementos da natureza têm essa missão, imagina a gente. Eles têm uma missão divina. Imagina essa missão divina que Deus colocou dentro da gente. Então, é como se Deus tivesse colocado dentro da gente sementes que vão germinar com o nosso esforço. Então, se essa semente está dentro da gente, nós temos que ser que nem um jardineiro da gente mesmo. O jardineiro não tem que cuidar da planta, molhar, né? Afofar a terra. Então, essas sementes só vão germinar se a gente se a gente trabalhar com a gente mesmo, né? Para essa semente que Deus colocou dentro da gente germinar. E aí a gente pensa, né? Nós somos natureza também. Pensa nas árvores, nas flores, na água e no homem. Todos nós somos criação de Deus. Então, vamos refletir sobre isso, de toda a potência que Deus colocou dentro da gente, né? E aí, já pensou nisso? Um grande abraço e até a próxima. Gente, voltei para dizer uma coisa importante, que essas sementes são as nossas virtudes. Assim como a flor divide o aroma dela com a gente, nós vamos dividir as nossas qualidades, as nossas virtudes com a humanidade, com as pessoas, com o outro. É isso aí, gente. Beijo. Eu vou partir pra um mundo bom, sem brigas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás.
paz, nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. E a paz será nosso lema. Eu abro os olhos, o que será que aconteceu? Pessoas ao redor de alguém, e esse alguém sou eu. Às vezes é difícil de entender essa chegada. A bagagem pode estar um tanto leve ou pesada. São diversas estações, apesar de um destino. E de hoje ao infinito, muitas vezes eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Agora estou aqui e começo a relembrar as promessas que eu fiz. É a hora de enfrentar. Pessoas vêm e vão, observo a caminhada. Umas passam tão tranquilas, outras tão desinformadas. E a vida é feita assim, de partidas e chegadas. Hoje sei que estou aqui, mas em breve eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Eu abro os olhos, o que será que aconteceu? Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Essa é uma reunião virtual, né, que é promovida pelo Centro Espírita Miguel, e hoje nós teremos a nossa companheira Nilza nos trazendo o tema Transmigração Progressiva. Antes do início da nossa reunião, nós temos a evangelização espírita para as criancinhas
que é feita assim sempre com muito amor, muito cuidado. Então, assim, estimulo a todos que tenham, né, crianças, que possam começar um pouquinho antes, assistindo com elas, né, fazendo essa participação também das crianças nesse momento de reflexão da noite de hoje. Aqui embaixo na descrição vocês poderão acessar, né, algumas informações e também o link para o jornalzinho do SEM, que tem várias informações, que tem informações sobre o curso, informações sobre o atendimento fraterno, dentre outras. Nós também convidamos a todos que ainda tiverem qualquer dúvida que possam acessar através do chat ao final da reunião. As recepcionistas estarão à disposição para sanar dúvidas a respeito do funcionamento da casa. Pedimos que assinalem o like se gostarem da reunião. Isso ajuda que o centro possa permanecer, né, divulgando a doutrina espírita através desse canal. Então, desejamos que todos possam aproveitar dessas reflexões trazidas pela nossa companheira Nilza, né, desse tema assim tão especial, e que todos possamos ter uma boa noite. Fiquem em paz e aproveitem das reflexões. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por autores diversos. Prefácio do Espírito Emmanuel. Leitor amigo, caminho, simbolicamente nesse mundo, significa a jornada de nossas existências inumeráveis em busca da imortalidade. Cada existência, dentro da perenidade do tempo e das leis evolutivas, é um trecho da nossa longa estrada em que aprendemos, lutamos, erramos, acertamos ou recomeçamos a aprender. Encontramos alegria, seguimos adiante na base do sofrimento, passamos por dificuldades, tempestades, alegrias, esperanças, caímos, levantamo-nos, entramos em reajustes amargos quando necessário, choramos, consolamo-nos com a luz da esperança ou detemo-nos em traumas lamentáveis da culpa. Redimimo-nos sob os azorragues da dor, libertamo-nos de graves compromissos sob as lições da experiência, melhorando a nós mesmos sob as imposições do dever. Mas de existência a existência, estamos sempre sob o amparo de nosso Pai de infinita misericórdia. E assim, através dos séculos, encontraremos a vitória, enfim, da vida imperecível. Meditemos nisso e sigamos para adiante sob a tutela de Jesus, o nosso Divino Mestre, segundo as supremas diretrizes de Deus nosso Pai. Graças a Deus. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, elevamos nosso pensamento a Ti para rogar a Tua assistência para todos nós que estamos aqui buscando o esclarecimento, o consolo, a orientação por meio da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. Que a Tua luz, Senhor, possa se estender a todos aqueles que também sofrem, que precisam da aproximação amiga para se sentirem fortalecidos no seu dia a dia, nos seus desafios. Obrigada, Senhor, por podermos estar participando com serenidade, com alegria,
com o fortalecimento da nossa coragem e ampliando cada vez mais a compreensão sobre as nossas dificuldades e sobre tanto que recebemos. E assim, agradecemos pela noite de hoje, pelos estudos, pelas reflexões que serão trazidas. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Olá para quem está assistindo em outro horário. Meu nome é Nilza Silva, sou uma trabalhadora da Casa de Miguel e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, cabelos curtinhos, grisalhos, uso óculos de armação escura. Estou usando uma blusa listrada de preto e branco. E estou aqui hoje para fazermos uma reflexão sobre o assunto transmigração progressiva. E para que a minha reflexão, levando as nossas reflexões, fosse fiel a visão espírita, a visão da doutrina espírita, eu tomei como referência o Livro dos Espíritos, nas questões 189 a 196, o prefácio de Emmanuel no livro Vida e Caminho, é uma psicografia de Chico Xavier, um artigo da Revista Espírita de junho de 1863 e uma ilustração de uma comunicação que tem no livro O Céu e o Inferno. Máximo Mendigo está na parte que fala das expiações terrestres. E nós vimos que Emmanuel, lá na página de preparação, ele inicia o prefácio do livro Vida e Caminho nos dizendo assim: caminho simbolicamente neste mundo significa a jornada de nossas existências inumeráveis em busca da imortalidade. E esse trecho já nos leva a pensar o que significa a nossa existência. E ele ainda nos diz mais: cada existência dentro da perenidade do tempo e das leis evolutivas é um trecho da nossa longa estrada. De fato, cada existência nossa, eu agora estou numa existência como Nilza, cada um de vocês está nesta existência atual, nós estamos num trecho de uma longa estrada que vai ocorrer o que conosco? Como disse Emmanuel, nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos ter alegrias, ter sofrimentos, vamos ter quedas, vamos ter muitas lutas e assim nós vamos caminhando. Essa é uma existência nessa transmigração que nós temos. E o que é transmigração? A palavra transmigração quer dizer migrar. Dentro da doutrina espírita, nós entendemos como passar de um corpo para o outro. E aqui o nosso assunto é a transmigração progressiva. Então, percebam bem, é uma transmigração progressiva. Isso quer dizer que nós estamos num caminho para a nossa evolução. E este assunto poderão encontrar no Livro dos Espíritos, nas questões 186 a 196, das questões 189
a questão 196. Poderão ter um estudo, uma leitura, um estudo sobre o assunto. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Todos nós já ouvimos em algum momento, já estudamos, que o espírito foi criado simples e ignorante, simples em imoralidade, ignorante em conhecimento. E por que isso? Por que o espírito foi criado assim? Porque Deus nos dá a oportunidade da nossa evolução, do nosso crescimento através das nossas lutas, da nossa caminhada, da estrada que Emmanuel falou lá no início. Então, no início, nós já conhecemos através de livros, de filmes, os homens primitivos. E como eles eram? Qual eram os seus interesses? Era sobrevivência. Eles viviam a vida da matéria, porque instintivamente eles buscavam a sua sobrevivência. Nós somos espíritos perfectíveis. Nós estamos em busca da nossa perfeição, perfeição relativa, própria à criatura humana. Então, aqueles homens primitivos, aquelas criaturas primitivas, elas estavam em uma relativa infância. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal. Encontramos isto lá na questão 191 do Livro dos Espíritos. Então, como já vimos aqui, a vida do espírito, ela vai se progredindo, ele vai se desenvolvendo através de inúmeras existências que nós temos, uma série de existências. E cada uma dessas existências é uma oportunidade, é uma ocasião que nós temos de progredir. E lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, Lázaro nos traz uma mensagem, e tem um trechinho dessa mensagem que ele nos diz assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E por que ocorre isso com a criatura humana? Quando Lázaro fala o homem, ele está se referindo à criatura humana. Por que ocorre isso? É por conta da evolução do espírito, que no início ele vive essa relativa infância, e à medida que ele vai adquirindo o conhecimento, a intelectualidade e a moralidade, sendo que a intelectualidade é muito mais simples para ele adquirir, para nós, né? Quando falo ele, dá a impressão que estou falando dos outros, estamos falando de nós mesmos, né? Por isso que o progresso intelectual ele anda mais rápido do que o progresso moral, que nós vamos lutando para adquirirmos este progresso, vamos aprendendo, vamos tendo lutas, sofrimentos, quedas, tropeços, mas vamos caminhando, vamos progredindo. E cada existência é uma oportunidade deste progresso ocorrer.
e assim vamos fazendo, não é? Com que cada uma das nossas existências não seja uma existência nula, e sim seja uma existência ativa de evolução. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza. Então, vocês observam que, para o nosso entendimento, a espiritualidade sempre compara o que ocorre na caminhada espiritual com o que ocorre na caminhada de nós, criaturas, na matéria, porque o nosso entendimento fica bem mais simples para que a gente possa compreender o que ocorre. Nós não chegamos à perfeição em uma encarnação só. É impossível. Como ele diz aí, precisamos passar desde aquela infância relativa, vamos passar pela juventude até chegarmos à madureza, até termos já a consciência de o conhecimento, né, de muita coisa que hoje nós ainda desconhecemos. E com isso a nossa consciência se amplia. E algo que muito nos ajuda, que é uma lei divina, que é o livre-arbítrio, é nas escolhas que nós fazemos em cada existência. E essas escolhas muito nos ajudarão, ou não, nesse nosso progresso. Fazendo as escolhas corretas, estaremos caminhando para o nosso progresso. Isso aí depende de cada um de nós. Vamos pensar, vamos observar bem o que estamos escolhendo para o nosso bem viver. Nós podemos pensar assim, então, nessa caminhada evolutiva de existência em existência, será que nós podemos regredir? Será que nós podemos adquirir uma série de virtudes em uma existência e perdê-las numa existência futura? Será que isso pode ocorrer? Lá na Revista Espírita, de 1863, tem um artigo intitulado Do Princípio da Não Retrogradação dos Espíritos. Então, só pelo título, já vimos que a resposta é não. Um espírito não pode regredir, retroceder naquilo que ele já evoluiu. Pegamos só um trechinho do que esse artigo nos diz. Ele fala assim: suponhamos um homem no mundo, instruído, mas culpado de um crime que o conduz às galés. Certamente há para ele uma grande descida como posição social e como bem-estar material. A estima e a consideração sucederam o desprezo e a abjeção. E, contudo, ele nada perdeu quanto ao desenvolvimento da inteligência. Levará à prisão as suas faculdades, os seus talentos, os seus conhecimentos. Então, meus amigos, a espiritualidade nos diz que o espírito ele não retrograda. Kardec perguntou isso no Livro dos Espíritos. Ele tem esse artigo na Revista Espírita e tem esta pergunta também no Livro dos Espíritos. É a pergunta 193. Se o espírito ele pode, de uma existência para outra, descer no nível mais baixo. Eles respondem que não. Espírito não. Agora, a vida da matéria, ele pode, sim, é como
nesse trechinho aí, ele nos mostra, nos faz entender bem. Um homem instruído, se ele comete um crime, ele vai para a prisão. Ele perde aquela intelectualidade dele? O que ele sabia, ele deixa de saber? Não. Agora, socialmente, ele ele regrediu. Ele foi para um nível mais baixo. Isto pode ocorrer, isto ocorre, isso nós vemos muito. É muito comum nós vermos, às vezes, a gente dizer assim, como é que pode aquela pessoa que tinha, assim, uma situação tão boa, tinha tantos conhecimentos e foi viver numa condição tão miserável? A moralidade da pessoa em si, ela regrediu? Não. Socialmente, ela regrediu? Sim. E é isso que ocorre. Nós temos na literatura espírita, nas obras de Chico Xavier, 2 livros que bem nos mostram isso, nos trazendo sobre encarnações passadas do espírito Emmanuel. Então, no livro Há 2000 anos, ele era o senador Públio Lentulus, né? Lá vivia em Roma, naquela pompa toda de Roma. E sugiro quem não leu o livro que vá ler. Quem leu sabe muito bem tudo o que aconteceu. Não é o foco aqui eu contar essa história. Mas ele tinha muito socialmente, né, muita evolução socialmente, mas em moralidade ele ainda tinha muito que aprender, muito mesmo. E aí depois nós temos no outro livro, 50 anos depois, em que este mesmo espírito renasce e ele é escravizado. É o escravo Nestório. Então, vocês veem, em uma existência ele foi um senador, em outra existência, ele era um homem escravizado. E por que isso? Muitas vezes, socialmente, materialmente, o espírito vem numa condição mais baixa. Oportunidade de evolução. Voltando ainda a falar nesses livros, podemos observar que, há 2000 anos, senador Públio Lentulus tinha uma certa moralidade, e no livro 50 anos depois, já era bem mais elevada a moralidade dele, né? Então, observamos que espiritualmente não há regressão, há retrogradação, melhor dizendo. Os hindus, eles acreditavam na reencarnação e eles pensavam ocorrer isso, tanto que os egípcios também, né, eles chamavam de metempsicose, mas através dos nossos estudos nós vemos que isso não pode ocorrer. Um homem não pode voltar numa existência como um animal, uma criatura humana, ela não pode vir numa existência como um animal, uma vez que ela já atingiu o reino, aquele espírito, aquele princípio espiritual já atingiu o reino hominal. E uma ilustração que a gente pegou, que está lá no livro Céu e o Inferno,
de como pode um ser, né, ele socialmente vir numa condição mais baixa, onde tem as expiações terrestres, nós temos a comunicação do mendigo Max. O título é Max, o Mendigo. E lá na região da Baviera, lá pelo ano de 1850, vivia um homem mendigo, velho, né? Ele vivia ali numa situação de mendicância mesmo. Mas ele tinha assim, um ar imponente e ele era chamado de Conde Max, né? Apesar daquela situação dele, era chamado de Conde Max. E as crianças o chamavam só de Conde. E um dia, quase cinquentenário, quase centenário, já bem velhinho, ele desencarnou. E a filha de um senhor proprietário, né, que morava num castelo, uma noite sonhou com ele. Ele apareceu para ela em sonho e ele contou para ela em sonho a sua história, né? Ele agradeceu as preces porque ele apareceu para ela, porque ela provavelmente fez uma prece para ele. Ele agradeceu e contou para ela que em existência anterior ele tinha sido um senhor poderoso, ele tinha tido muitos bens, mas como ele foi? Qual foi a vida moral dele? Ele era um libertino, ele vivia de jogatinas, da boemia, ele vivia de desprezar os subalternos. Para ele, os empregados eram animais, não eram seres humanos. Ele era um perdulário, gastava muito. Então, quando ele desencarnou, não teve quem chorasse. Não teve quem chorasse no túmulo dele. Ninguém dedicava uma prece a ele. E aqueles que ele maltratou na espiritualidade o perseguiam, né? Porque tinham muita mágoa, muito ressentimento, tinham raiva dele, né? E ele viveu sofrimentos, tormentos. Então, ele reencarna como o mendigo. Então, vejamos, de um homem poderoso, que tinha posses, que vivia aquela vida da matéria, sem olhar para o outro, orgulhoso, prepotente, egoísta, ele volta como um mendigo. E agradece a esta menina, esta moça, né, que dedicou uma prece a ele, porque ninguém isto fazia. Aí nós temos o exemplo de como socialmente a criatura pode vir numa classe, numa situação inferior. Agora, espiritualmente, tudo aquilo que ela adquiriu de moralidade, não. As virtudes que nós adquirimos numa existência, elas permanecem conosco. Agora, aquelas imperfeições que nós ainda temos, devemos trabalhar para que, pouco a pouco, de existência em existência, a gente vá conseguindo transformá-las em algo de bom, algo de útil, que vai ser benéfico para nós próprios e para a humanidade, com certeza. Um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar na possibilidade de se melhorar noutra existência e perseverar no caminho do mal. Mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado
e então sentimento oposto a esse trará ele para sua nova existência. É um equívoco muito grande quando dizemos assim: eu vou deixar para resolver isso na próxima existência. Não podemos pensar assim, porque, em primeiro lugar, quem pensa que pode deixar para a próxima existência deve lembrar que também, numa próxima existência, poderá vir numa condição em que será muito mais trabalhoso para ele. Vimos aí agora o exemplo do Max, né? Não que o Max tenha pensado, quando ele era um senhor de posses, não que ele tenha pensado em deixar para uma próxima existência. Tanto que ele nem sabia de reencarnação, ele não tinha nem conhecimento disso, mas ele não se preocupava. Mas nós que já sabemos que existe a reencarnação, que a reencarnação é um fato, não podemos pensar assim, não. Existe reencarnação? Então vou deixar para resolver numa outra existência. Não, nós estamos trazendo, deixando para uma outra existência mais sofrimento, mais trabalho, mais peso para nós carregarmos, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes a gente encontra também nos livros da literatura espírita muitos depoimentos de irmãos que desencarnaram em uma situação ainda muito apegados à matéria, uma situação de egoísmo, de orgulho muito grande, uma situação desses sentimentos inferiores muito grande, e quando chegam na espiritualidade, na erraticidade, o que ocorre? Ele vai pouco a pouco vendo o equívoco que ele cometeu. Então, ele vai tendo aquele desejo de melhorar. Então, muitos rogam por uma nova encarnação logo, para que possam melhorar. Aí, pode ser que alguém se pergunte: mas então ele não pode melhorar, ele não pode evoluir na espiritualidade? Sim, ocorre isso. Mas para nós termos a certeza que a evolução foi de fato, ocorreu, precisamos voltar à matéria, onde passaremos por essas tentações, onde passaremos por essas nossas más inclinações e veremos se teremos a coragem moral de passar por elas sem nos dedicarmos, sem nos recairmos, ou se aquilo foi uma ilusão. Porque na espiritualidade é mais tranquilo o arrependimento. Aqui, na matéria, é que nós vamos provar mesmo se de fato aquilo está ocorrendo, essa evolução está ocorrendo. Então, não pensemos em deixar para uma outra encarnação. E, importante, quando nós, aqui ainda encarnados, já começamos a nos desapegar da matéria. O desapego é uma palavra já muito usada. Por que essa palavra desapego está sendo tão usada? Porque lá no nosso subconsciente já sabemos como é importante não sermos tão apegados à matéria. Então, aqueles espíritos, aquelas criaturas que, encarnados, já começam a exercer esse desapego, elas, ao desencarnar,
terão uma vida em espírito, lá na espiritualidade, mais promissora, vamos dizer assim, me permitam usar essa palavra, né? Mas também não confunda. Então eu tenho que ser uma pessoa desapegada, significa que eu vou ser negligente com o meu corpo, não vou me cuidar, não preciso ter aquela higiene necessária, não preciso me alimentar, porque estamos falando de desapego, né? Não preciso fazer uma higiene mental. Não é isso que a gente está falando, não. Não é isso, não. Estamos na matéria, precisamos de viver na matéria com aquilo que é necessário. Então, vamos ver o que é necessário. Estamos falando daquele apego ao excesso. O excesso é que nos prejudica. Agora, ter o necessário é preciso, porque nós estamos encarnados. Precisamos de cuidar, tem lá no Evangelho, cuidado do corpo e do espírito. Temos que ter essas duas atenções. Então, não vamos nos descuidar, mas não vamos ser tão apegados à matéria. É meu, é meu, é meu, é minha, é meu, é minha. Vamos olhar para o outro. Vamos lembrar que aquilo que está sobrando na minha mesa, no meu guarda-roupa, aquilo está faltando para o meu irmão. Então vamos começar esse exercício de desapego que vai ser muito importante para a nossa evolução. Então, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador, por onde tem que passar os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Essa foi a última questão que Kardec fez neste ponto de estudo, né? E o que a espiritualidade falou para ele? Que em uma única existência, como nós já vimos antes, o espírito não tem como chegar à perfeição necessária a ele, né? Então, é necessário que ele passe por diversas existências, isto é, por várias encarnações corpóreas, para que ele chegue a essa perfeição, né? Então, neste caso, a vida material é sim um filtro que vai tirando, né? Onde nós vamos nos desatrelando dessas nossas imperfeições através das transformações que fazemos, né? É um depurador, sim, né? A vida material é um depurador, sim. E, como já dissemos antes, eu penso que já ficou bem claro aqui para todos nós que isto tudo depende das nossas escolhas que nós fazemos. E claro que cada um de nós convive em um grupo de amigos, um grupo social, um grupo familiar. Isso quer dizer que chegaremos juntos nessa perfeição? Não. Cada um tem seu caminhar. Alguns chegarão bem antes de mim, outros chegarão um pouco depois e outros chegarão bem depois. Então, queremos chegar, vamos trabalhar para isso, cada um de nós, através de nos conhecermos, de nos
procurarmos o nosso aperfeiçoamento, de entendermos que a reencarnação ela faz parte da justiça divina. Kardec perguntou, né, lá na pergunta 171, em que se funde o dogma da reencarnação, quer dizer, que se funda o princípio da reencarnação. E a espiritualidade, disse a Kardec, na justiça divina. Então, hoje, esta minha existência, eu estou tendo oportunidades de me depurar, de transformar as minhas imperfeições para o meu crescimento espiritual. E isto ocorre com cada um de vocês, com todos nós que estamos aqui neste momento, com todo mundo, sem exceção. Então, vamos trabalhar para isso, vamos entender que este crescimento é a vontade de Deus, nosso Pai, que nós sejamos cada vez, a cada dia, a cada momento melhores. E aqui eu vou terminar essa nossa reflexão com o finalzinho que Emmanuel nos trouxe lá no prefácio que ele escreveu do livro que serviu para a nossa página de preparação. E assim, através dos séculos, encontraremos a vitória, enfim, da vida imperecível. Meditemos nisso e sigamos para diante sob a tutela de Jesus, o nosso Divino Mestre, segundo as supremas diretrizes de Deus, nosso Pai. Senhor, estamos aqui para agradecer a tudo que obtivemos nesta reunião do dia de hoje. Agradecemos a Ti, amado Mestre, agradecemos aos abnegados trabalhadores da Casa de Miguel, agradecemos aos nossos mentores e a todos os bons espíritos amigos que aqui estiveram, nos inspirando, nos amparando, nos orientando para o bom entendimento das mensagens que muito necessitamos, Senhor. Necessitamos conhecer, necessitamos internalizar, necessitamos sentir, necessitamos vivenciar. Muito obrigada, Senhor. E assim, ao término deste trabalho, rogamos as Tuas bênçãos e que nos envolva, Senhor, alimentando a nossa vontade de sermos cada vez melhores do que somos, o nosso ânimo e a nossa esperança. Muito obrigada, Senhor. Sê conosco agora e sempre, amado Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação. Pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão.
Senhor das